Bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de lógica de programação, dando continuidade às nossas videoaulas sobre estrutura de decisão. Essa é a última aula, encerrando esse tópico, né? Vamos abordar nessa aula o C encadeado, como a gente já estudou, como nós já abordamos a função C na primeira aula. Na segunda aula foi a função caso, e nessa terceira aula, para fechar estrutura de decisão, nós vamos usar o C encadeado. Né? O que seria o C encadeado? Seria uma função C dentro de outra função C. O que eu fiz então, pessoal? Para a gente não perder tempo fazendo novamente um novo algoritmo, eu peguei como exemplo o nosso algoritmo de média. Tá? Se o de vocês não tiver parecido com o meu, eu fiz algumas alterações. Né? Sempre que a gente faz um algoritmo novo, a gente tenta fazer algum tipo de melhoramento, tanto em relação às mensagens, à estrutura. Então acho que o nosso aqui, esse que eu estou mostrando, deve ter alguma diferença em relação a algumas mensagens, mas ele tem a mesma funcionalidade daquele que nós fizemos na nossa videoaula anterior. Então, pessoal, para vocês entenderem, ó, nós temos aqui uma função média, tá? Onde o usuário declara, quer dizer, o usuário não, onde nós declaramos as notas, né? Declarei a média, pedi para o usuário informar a nota 1, pedi para o usuário informar a nota 2, fizemos a conta da média, armazenamos na média, viemos aqui, ó, fizemos a comparação, né, com o que está armazenado na média, partindo do princípio que nessa escola o aluno tem que tirar pelo menos 7, né, tem que ser igual a 7 ou maior que 7, ele vai estar aprovado. Se não, o aluno vai estar reprovado, nessas condições que eu estipulei. Para exemplificar como funciona o C encadeado, eu vou fazer uma alteração, eu vou fazer uma mudança na estrutura do meu algoritmo. Eu vou partir do princípio agora que o aluno, para ele passar, ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 7. Só que para ele estar reprovado, para ele ficar reprovado direto, ele tem que ter uma nota menor do que 5. Se ele tiver uma nota maior ou igual a 5 e menor que 7, eu vou colocar o aluno de recuperação. Eu vou dar chance para ele poder recuperar essa nota. Nada mais justo. Para isso, eu vou ter que alterar a nossa função C. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma função C dentro da função C que eu já tenho. Olha que interessante, pessoal. Então aqui é o seguinte. Tem lá a média do aluno armazenada na variável média. Ela vai ser trazida para a minha função C para eu fazer a comparação com o número que eu estipulei como média. Só que nesse caso agora, eu vou ter mais uma condição. Muito legal. Ó. Se o aluno não atingir, não passar por aquela condição, ele vem para o senão. Vocês lembram? Só que nesse caso do senão, ele já é reprovado direto. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou colocar aqui, depois do senão, uma outra função C. Olha que interessante. Ele vai, faz a primeira condição, não passa pela condição, ele vem para o senão. Dentro do senão, ele vai ter uma outra condição. Que condição seria essa? Se média for maior igual a 5 e média for menor que 7, então, que mensagem eu vou colocar aqui? Ó? Vamos usar o nosso amigo Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar o nosso trabalho. Eu já vou até colocar mais para cá a função, para ficar mais bonitinho para a gente entender. Então, vou colocar aqui a mensagem, Ctrl+V. O aluno está de recuperação. Ok? Então, o que acontece? Se a média dele for maior ou igual a 7, ele tá aprovado. Se não, se média for maior ou igual a 5 e média menor que 7, ou seja, ela tem que estar entre 5, né, igual a 5 ou maior do que 5 e menor do que 7, porque se for 7 ele está aprovado. Se for menor do que 7 ele está de recuperação. Ele vai vir para essa condição do escreva, o aluno está de recuperação. Aí depois disso, se ele não passar nem por uma nem por outra condição, eu venho com outro senão e faço o quê? Peço para ele escrever que o aluno está reprovado. Então o que acontece agora, pessoal? Eu tenho uma função C aqui, ó, e eu tenho outra função C dentro dela.
Para eu poder finalizar esse algoritmo da maneira correta, eu tenho que fechar a função C de acordo com a ordem. Então, vamos supor, essa função C aqui está sendo fechada aqui, ok? Esse fim C é desta função. Essa função C não tem um fechamento aqui. Ó. O que eu tenho que fazer, então? Fazer um fechamento aqui, ó, fim C. Por quê? Essa estrutura aqui, ó, vamos colocar aqui bonitinho, ó, ela está dentro da onde? Dessa função C. E essa estrutura aqui, ó, está dentro dessa função C. Ou seja, eu tenho uma função C dentro de outra função C. Isso se chama função C encadeada. Então, olha só que interessante, pessoal. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos pôr aí para funcionar. Teste normal. O aluno tirou 10, tirou outro 10, dou um Enter. O aluno está aprovado. A gente já conhecia essa situação. Ok? Agora, se o aluno tem um 6 e ele tira um outro 6, ele vai entrar em uma outra categoria, que seria o aluno está de recuperação. Vamos ver se está tudo correto. Dou um Enter. Opa, entrou um 4. Olha lá. O aluno, nesse momento, ó, ele está onde? Nessa condição aqui, ó. Esse resultado aqui, ó, 6 com 6, 1 dá 12, divide por 2, dá 6. O 6 se encontra onde? Ó? Nesse intervalo. Ele não foi reprovado direto. Ele ficou de recuperação. Então, ele entrou nessa condição. Aí, terminando o teste, ó, se ele tiver uma nota menor do que 5, aí sim ele está reprovado. Então, vamos supor que ele tem um 4 e tem um 4, né? Um 4 e um 5. Então, por acaso, vai dar 9, dividido por 2 dá 4,5. 4,5 menor do que 5. Se é menor do que 5, ele está como, pessoal? Reprovado. Dou um Enter, olha lá que legal. O aluno está reprovado. Ou seja, eu estabeleci uma nova condição dentro de uma necessidade. Nós começamos o processo mostrando como a função C funcionava e eu usei a função média e eu usei a média como exemplo. Claro, nenhuma escola repete o aluno direto. Né? Geralmente você tem uma recuperação. Só que eu queria implementar a função C de uma maneira simples para facilitar o entendimento. Trazendo agora para a função C encadeada, eu coloquei essa condição que é do aluno tirar uma nota entre 5 e 7, né, maior que 5 e menor que 7, para que ele possa ir para a recuperação. Ou seja, existe a possibilidade dele recuperar, ok? Então, pessoal, essa aula aqui é sobre a função C encadeada. Nada mais é do que uma função C dentro de outra função C. Lembrando da sintaxe da função C, sabendo que onde ela começa e onde ela termina, a chance de você errar é muito pequena. Ok, pessoal? Como sempre, para quem tem dúvidas ainda, mesmo com a videoaula, tragam as dúvidas para a sala de aula, que eu estarei à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Para quem aprendeu, quem já conseguiu entender como funciona a função C encadeada, é só dar continuidade aos exercícios que eu passei e nós nos encontramos na nossa próxima aula, ok? Nos vemos na ETEC. Até mais.